E a SGTV continua apresentando em nossa programação a nossa série de reportagens sobre as novas regras válidas para as eleições municipais 2016. No Jornal SG de hoje, os representantes do Judiciário de São Gotardo vão esclarecer a sua dúvida sobre corrupção eleitoral e as regras para as propagandas de rádio e TV e também as válidas para a internet. Acompanhe agora. Senhor juiz, no caso da propaganda eleitoral, a gente sabe que existem direitos e realmente restrições dos candidatos. A grande dúvida da população, por exemplo, no caso visual, de outdoor, pregar propaganda em muros, em postes, a utilização de cavaletes. Como que funciona a propaganda visual durante as eleições aqui do ano de 2016? A propaganda eleitoral é um tema assim, bastante complexo. A legislação, em certos detalhes, ela desce a minúcias. É um tema bastante complexo. Eu vou tratar aqui, eu e o doutor Sérgio fizemos até uma reunião com os candidatos para tentar esclarecer algumas questões mais polêmicas. Eu vou esclarecer alguns detalhes que eu acho que são mais sensíveis durante a propaganda, mas sempre lembrando que a propaganda eleitoral é um tema que cada caso tem uma resposta diferente, depende muito do caso, da situação, mas, em linhas gerais, bens públicos não podem sofrer qualquer tipo de propaganda eleitoral. Postes, órgãos públicos, nada. Praça, as árvores das praças, então qualquer bem que seja de domínio público não pode. Os bens que sejam particulares, mas que tenham o uso público, por exemplo, uma loja, um comércio, uma academia, esses locais, um hospital privado, esses locais, por ter um acesso ao público, apesar de não serem públicos, serem particulares, mas como eles têm um acesso público, esses bens não podem ser alvo de propaganda eleitoral. Ou seja, o poste não pode ter cartaz, santinho pregado, uma loja não pode distribuir lá dentro de um supermercado, uma igreja não pode, um culto, né? Nenhum local que tenha acesso ao público. Cavalete, nessa eleição, ficou proibido. O que se permite hoje, com algumas restrições, é o uso de mesa para distribuir santinho e bandeiras, mas também em tamanho reduzido. Nos bens privados, ou seja, na casa da pessoa, né? Desde que de forma gratuita, ou seja, a pessoa não pode cobrar, desde que de forma gratuita, pode ser colocado, sim, papéis e adesivos com um tamanho de até meio metro quadrado. Outdoor é proibido de ser utilizado, e essas propagandas, por exemplo, de meio metro quadrado, se o candidato se utilizar de várias, pode acontecer o que a gente chama de efeito outdoor. O que é o efeito outdoor? Ele cria uma mesma propaganda várias vezes, de forma justaposta, e aí cria o efeito de que aquilo fosse um outdoor enorme. Então, isso também é proibido. Então, é uma questão bem complexa, tem várias minúcias, mas eu acho que é isso que o eleitor tem que saber da propaganda visual. Bom, vamos só fazer uma minuta aqui com o promotor Sérgio. Esses tipos de atitude, essas restrições, de certa forma, para preservar a democracia, não é isso, doutor Sérgio? Gostaria que o senhor comentasse realmente essas regras, assim, em termos de realmente manter a democracia, a igualdade na sociedade. O objetivo da disciplina eleitoral, principalmente da propaganda, é propiciar a igualdade e isonomia de participação. Propiciar que tanto pessoas com uma capacidade econômica maior, quanto pessoas com capacidade econômica menor, possam, quando diz, convencer o eleitor de que é o mais apto exercício do mandato, né, de conquistar o voto do eleitor de forma igualitária. Então, essa disciplina da propaganda e inúmeras outras ações estão disponíveis exatamente para permitir que a democracia seja feita em sua plenitude, ou seja, que realmente não haja uma participação grande do poder econômico ou político, que determinados candidatos que tenham a máquina em seu favor, ou, por exemplo, candidatos que detenham um poderio econômico, né, maior, possam se beneficiar desses elementos para conquistar aquela fatia maior e em prejuízo daqueles que não têm. Então, no sistema eleitoral, nós temos algumas ações que tramitam na Justiça, algumas ações de investigações, que a gente chama, para evitar esse tipo de comportamento. Por exemplo,
captação, assumação de uma representação por captação ilícita de sufrágio, quando o candidato vai comprar voto do eleitor, pode caracterizar uma infração civil, né, mas também um crime de corrupção eleitoral. Quando há, por exemplo, um abuso do poder econômico ou político, da mesma forma, esse candidato vai responder um processo na Justiça Eleitoral e pode ter o seu registro ou o seu mandato, né, cassado, no caso. Então, o que a Constituição quer é que seja o direito ao sufrágio exercido em sua plenitude, de forma universal, impessoal, e que o candidato conquiste o voto do eleitor por mérito, e não em troca de algum favor. E é isso que a gente busca dos eleitores também, que tenham consciência e não vendam o seu voto, que votem realmente em quem acha que tem condição de exercer o cargo. Corrupção não está só no candidato, mas também pode acontecer no eleitor, né? Exatamente. O crime de corrupção eleitoral, ele é bilateral, vamos dizer assim. Então, a pessoa que oferece a vantagem ao eleitor, ou a promessa de vantagem, incorre no crime de corrupção, e o eleitor que recebe essa vantagem, que aceita esse favor em troca do voto, também incorre. Então, tanto o eleitor quanto o candidato praticam um crime, porque é uma via de mão dupla aí. Quem recebe ou quem promete, e quem solicita ou quem entrega, né? Então, os dois estão incorrendo em crime também. Vamos seguindo aqui, então, com a propaganda eleitoral. Senhor juiz, no caso do carro de som, ele é permitido durante essa eleição de 2016 e quais as regras que a pessoa que vai fazer esse serviço deve observar para não infringir a lei eleitoral? Senhor Hudson, o carro de som ele é permitido, né, desde que não se configure o que a Justiça Eleitoral chama de trio elétrico, que é aquele carro com com potência superior a 20 mil watts, e ele tem algumas regras. É uma propaganda eleitoral bastante difícil de ser utilizado pelo candidato, porque ele tem um regramento bem específico, e nós estamos numa cidade pequena. Eu vou explicar por quê. Primeira coisa é o horário. O carro eleitoral ele pode ser utilizado de 8 às 22 horas, de 8 da manhã às 10 da noite. Mas ele tem que respeitar um limite de distância. Além do limite de volume, ele tem um limite de distância de 200 metros, de sede do Poder Executivo, que seria, aqui no caso, a Prefeitura, sede do Poder Legislativo, que seria a Câmara, tanto de São Gotardo quanto de Matutina, quartéis, qualquer local de uso militar. Então, aqui em São Gotardo nós temos quartel, lá em Matutina tem o posto militar também, é considerado, hospitais e casas de saúde, o sede do Poder Judiciário, que em Matutina não tem, mas aqui em São Gotardo, o fórum, e, quando em funcionamento, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros. Ou seja, numa cidade pequena, por exemplo, como Matutina, ou até São Gotardo, na verdade, quando você confere um raio de 200 metros de todas essas localidades, na verdade, você tem quase a totalidade dos locais de referência da cidade cobertos por proibição de propaganda de carro de som. Então, é uma propaganda bastante difícil de ser utilizada, principalmente em cidades menores, mas ele é permitido, né, fazer o jingle ou a campanha. Doutor Sérgio, fazendo outro adendo aqui, no caso, por exemplo, de um carro de som que infringiu essas colocações que o juiz Hendrick colocou aqui, isso pode afetar no candidato ou apenas o carro de som? O senhor acabou de dizer mais cedo que nada é engessado realmente nos termos aqui da Justiça. Eu gostaria que o senhor comentasse essa situação. Como eu tinha afirmado... Plotado, senhor, desculpe, só complementar. Como eu tinha afirmado antes, o direito, vamos dizer assim, a ciência jurídica, ela não é uma ciência exata. Então, tudo tem que ser analisado à luz das circunstâncias. Então, pode ter interpretações diferentes ao sabor do caso, vamos dizer assim. Com relação à propaganda irregular, o que pode ser feito? A notícia pode chegar ao cartório eleitoral, né, o chefe de cartório vai ao local e certifica a ocorrência da irregularidade. A partir desse momento, ele notifica para que aquela pessoa que está divulgando aquela propaganda irregular a repare no prazo de até 72 horas, que pode ser 72, 24, 6 horas, 5 horas, conforme o caso, conforme as peculiaridades, como eu disse. Se aquela pessoa não retirar aquela propaganda, o fato vai ser comunicado ao Ministério Público, o Ministério Público vai tomar as providências, vai ajuizar uma representação por prática de propaganda irregular, e após essa pessoa, esse candidato ou essa pessoa que fez essa propaganda irregular, se defender no processo, ele vai ser aplicado a multa, que a lei comina, né, uma multa pecuniária,
E conforme o caso, se caracterizar um abuso do poder econômico, pode a coisa ficar pior ainda, né? Conforme se tiver uma potencialidade lesiva maior. Então, o que acontece é isso. E se pode ou não resvalar no candidato, tudo depende se o candidato tem conhecimento da irregularidade ou se era possível a ele ter conhecimento. Por exemplo, vamos supor que um outdoor, uma placa grande numa praça central da cidade. Aí o candidato vai dizer que não foi ele que colocou. Mas na praça central ele tinha total condição de saber que aquela propaganda era irregular. Então ele vai ser sim, ele se beneficiou com a propaganda irregular e vai ser submetido à multa também. Da mesma forma, um veículo, um caminhão plotado, um veículo que está circulando na rua o dia inteiro, ele tinha como ter condição de saber que aquele veículo estava. Então a peculiaridade do caso implica necessariamente nesse sentido. Então, outra coisa que eu queria dizer também é que em questão dos carros, mas eu vou deixar essa questão para ser respondida ao final, quando nós vamos falar do dia da eleição, para a gente não tumultuar. Em relação a isso, então, resumindo, pode o candidato responder por um ato de propaganda de terceiro? Pode, desde que ele tenha conhecimento da irregularidade ou ele possa ter tido conhecimento da irregularidade. O que eu ia falar, eu vou deixar para falar mais no final. Vamos seguindo aqui para nós fechar. No caso de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, Dr. Reindre, no caso da SGTV, que é a única TV local, que nós não iremos fazer a propaganda gratuita, mas de qualquer forma também existem restrições para o rádio e a televisão. Na verdade, o rádio e a TV só é permitida a propaganda eleitoral gratuita, que é aquela que todo eleitor, todo mundo conhece, você liga a televisão, aí vem aquele aviso, propaganda eleitoral nos termos da lei e tal. Então, a propaganda no rádio e TV é exclusivamente esta. Não é permitido realizar propaganda de rádio e televisão, de outra forma. Então, quanto a isso, qualquer tipo de propaganda na rádio e na TV vai ser considerada irregular. No caso da internet, que a gente sabe, a gente até falou mais cedo que, de certa forma, ainda no Brasil, no mundo, ainda é uma terra de ninguém, como fazer a fiscalização na internet? Como que é fiscalizada realmente a campanha eleitoral na internet? Olha, a propaganda eleitoral na internet ela tem uma série de regimento próprio, pelo próprio lei eleitoral, e ela é feita em tese como a outra propaganda. Chegando qualquer notícia no cartório eleitoral, nós temos os meios hábeis para poder verificar. Aí vai depender do tipo de propaganda, do tipo de irregularidade, dependendo, pode configurar até um crime. Existe um crime, o candidato que contrata pessoas para falsamente acusar outros na internet. Então, isso tudo vai ser olhado caso a caso que vai ser possível. Mas a propaganda na internet hoje, ela é possível, é uma das mais amplas hoje, pelo entendimento da legislação eleitoral, e existe a possibilidade, eu sugiro, se algum eleitor verificar algum tipo de irregularidade, precisa passar para a Justiça Eleitoral, o URL, que nós chamamos. O URL é aquele endereço eletrônico completo. Não basta colocar só o domínio primário do site, www.algo.com.br, não basta. Tem que colocar aquele endereço completo, // aquilo, ponto, tem que ir até o fim. Trazer aquilo para a Justiça Eleitoral, se possível, dar uma cópia, uma foto da tela, aquele print screen, que nós conseguimos no computador, no celular também é possível, leva na Justiça Eleitoral, para aí a gente começar a averiguar eventual irregularidade e dar o contorno que for necessário, seja por uma multa, por uma irregularidade administrativa, seja até por uma punição criminal, eventualmente. Só uma observação quanto a isso. A lei eleitoral, especialmente agora, com essas alterações, ela teve cuidado, ao disciplinar a questão da propaganda na internet, dentro do possível, que os sites que veiculassem tivessem os provedores hospedados no Brasil, justamente para evitar que provedores, por exemplo, tivessem permitindo, após conhecimento, a veiculação de propaganda irregular, não pudessem ter, ou que a Justiça Eleitoral tivesse dificuldade de tirá-los do ar, caso eles não atendessem às determinações da Justiça Eleitoral. Então, se num caso extremo, pode sim a Justiça Eleitoral determinar que esse provedor seja retirado do ar e vai constar a mensagem lá que foi retirado do ar por infração à legislação eleitoral. Então, ela teve esse cuidado de que esses provedores que estejam hospedando as propagandas, que a lei permite, sejam hospedados no Brasil.